Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner, da Pátria Distraída, e hoje nós temos uma entrevista que certamente terá momentos muito curiosos, divertidos e certamente será um bate-papo muito leve. Estamos recebendo o jornalista Mário Milani, ele que está lançando o livro A Voz do Gesto, contando a história desta propaganda custo zero do gesto do L de Lula. Milani, que prazer recebê-lo. Há quanto tempo a gente não se via? Muito bom conversar com um amigo e um prazer recebê-lo aqui para contar toda essa história que enche a gente de curiosidade. Fico honrado de participar de uma entrevista com você, justamente por a gente se conhecer muito tanto tempo, né? É verdade. E olha, Você sabe algumas coisas que nem eu sei. Ave Maria. Mas boa tarde a todos. Eu posso falar um pouquinho da criação da propaganda custo zero, né? Pois é, Mas pouca gente sabe, né, Mário? Mas foi você que criou o L de Lula. então, esse gestual eu criei ele em 89 para a primeira campanha presidencial, para a primeira campanha pós-ditadura militar, né? A primeira campanha para presidente da República. E naquela época eu ajudei a fundar o PT, né? Fui candidato do PT a vice-prefeito em Cascavel e praticamente eu fiz muitas campanhas do PT de governador, de prefeitos, de vereadores, deputados proporcionais, estaduais, federais, né? Ajudei a eleger vários, né? Vários até. Eu tenho uma história até de como que numa eleição, não lembro agora, no ano 98, acho que foi, nós saímos de um deputado federal para 7 deputados. Pois é, isso Quatro, até que eu ia dizer. Você pegou todas as fases do PT, não é? Desde o PT considerado nanico até a grande ascensão e depois a grande crise também. e foi em 82 quando eu ajudei a fundar o PT de Londrina, que a gente tinha núcleos de base, né? O PT era uma coisa, um organismo melhor. Hoje ele perdeu um pouco da sua origem, que era os comitês, né, de base, chamado comitê de base, que nós tínhamos. Nós tínhamos um grupo de jornalistas, por exemplo, em Curitiba, que era da base, que conversava praticamente toda semana sobre política, conversava sobre assuntos do país, né, do nosso jornalismo. Então, eu passei esse período, que era os núcleos de base. Eu falei comitê, desculpa, é núcleos de base. Eu falei comitê não é. É núcleo de base. Então, esse núcleo de base ele funcionava nos bairros, funcionava por categorias, e aí dava uma compreensão melhor do partido do que o partido queria, né? Tinha bem claro essas coisas, porque foram coisas discutidas dentro do partido. Mas voltando ao custo zero, né, a propaganda, quando da campanha de 89, eu era da coordenação do Paraná para a campanha Lula, né? Eu era coordenador de marketing. E nesse período, antes disso, eu tinha criado a ideia do gestual em Cascavel, numa mesa de bar, a gente bebendo com os amigos. A gente tinha saído de uma plenária do PT e fomos para um bar conversar, continuar conversando, né, que é normal isso, né, para quem gosta de política, quem gosta de militância política, tempo, né, não existe, sempre tem a conversa. E nós fomos para o bar e tal, e de repente eu falei, pô, o Jorge Sonda, que era o tesoureiro do PT, foi muitos anos, cara, dos caras assim, de alto nível, eu digo de alto nível como pessoa humana, Jorge Sonda. Falei para ele, pô, Jorge, achei um lance aqui que eu acho que vai dar um chabu. O quê? Olha aqui, isso aqui é um L do Lula. Falei, botei a mão, estou botando embaixo, botei a mão na mesa assim, falei, olha assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é um L. Aí ele olhou e eu falei, será, menino? Eu falei, não dá. Ele falou, eu acho que sim. E tinha mais os amigos tinha o Jorge Sonda, o Simar Bin, o Alfredo Carvalho, que é um cego. E olha só, o presidente do PT de Cascavel era um cara cego, com um poder político louco. Ele estava junto nessa conversa. O Márcio Pena Borges, que é um jornalista que eu
hoje trabalho na prefeitura chefe de gabinete de Toledo, da prefeitura de Toledo, e o Hernani Pudel, que foi deputado, né, ex-deputado, e naquela época eu era só um membro do partido, e dali eu passei para eles, e depois fui fazendo. Pois é, como é que isso chegou à cúpula da campanha? Como é que isso chegou ao Lula e os organizadores da campanha de 89? Como aconteceu? Aí que eu falo que é a transpiração. Quando começou a campanha, nós fomos chamados para São Paulo para um encontro nacional com uns 2 dias de comunicação com os coordenadores de campanha da campanha Lula. E eu era do Paraná. Eu até chamo, né, esse grupo aí, que era o grupo dos marqueteiros da aldeia. Que eu sou um marqueteiro da aldeia, né? De vez em quando eu falo isso, de que o tipo Duda Mendonça e outros marqueteiros por aí, eles vendem um produto como vender um sabonete. Você vai esfregando e acaba. Eu sou marqueteiro da aldeia. Nós fazemos o marketing político pelas ideias, pelas pessoas, pelo sentimento, né? Não é por coisas, né? Por coisas. Era de um comercial lindo, bonito. Não, era uma verdade bonita, né? Que era mais importante. Que é mais importante, né? Uma verdade. Ela é o melhor marketing que você pode organizar para um cara. E daí, voltando lá, então, quando eu fui para a reunião, eu fui meio preparado, eu fui com uma tese, eu já tinha escrito uma tese sobre semiótica e tal, já tinha feito um estudo preliminar, já em 89. Porque eu faço jornalismo desde os 15 anos, né? Eu trabalhei no jornal com 15 anos. E a minha leitura com 15 anos era Platão, Aristóteles, você vê? Até que escrevi uma coluna também sobre filosofia chamada Objetivos e Subjetivas. Então eu fiz o estudo, né? Estou buscando isso aí porque para mostrar que tinha um estudo, não foi um acaso. Uhum, né? tudo embasado. A ideia foi um estudo, e do estudo uma transpiração. Agora eu entrei na transpiração. A transpiração, eu fui para o encontro, eu fui meio preparado, fui com a tese, eu fui com um manual de pichação, fui com os banners, tipo estandarte, sabe, pendurado no auditório, tudo que eu fiz com meu dinheiro, com minha grana, com minhas coisas, fiz tudo artesanal. E fui com uma coisa assim, que foi o trunfo que eu tinha na manga. Eu tinha um manual de pichação. E do manual eu tinha as matrizes, eu fiz as matrizes. Bom, vocês não. Manual, os caras leram manual de pichação. Falei, mas isso aqui não é muito. Aí uns levantaram que não era bem aquilo, não sei o quê. Mas durante os 2 dias de comunicação, eu fui jogando. No primeiro dia, eu enchi de banners o plenário inteira, né, do partido, do Encontro Nacional, e o povo começou a mexer a mão, começar a olhar e olhar para a mão. Olha só. Inclusive o Lula, quando eu apresentei para ele, foi na plenária de um comício de Curitiba, no Colégio Estadual. Isso tem imagem até. Eu não tenho as imagens, mas deve ter imagem disso daí. Mas voltando lá, eu sabia que não ia ter material, todo mundo foi atrás de material. Todos os coordenadores, queremos cartazes, queremos santinho, né? E eu sabia que não ia acontecer, que não ia ter, porque não tinha dinheiro. Falei, eu vou preparado. Até o Valdo Cavalé é testemunha disso, o professor Valdo Cavalé. Aí eu fui maciando, soltei os banners, soltei a tese na plenária, tudo mimeografado, não, tirado com xerox, com cópias, os banners pendurados. E na reunião de comunicação, eu no embate mais ferrenho, né? Porque os caras tinham a concepção da ideia que também não era uma ideia boa. Aí eu botei a tese, depois eu levei o manual, aí no último dia da tarde, eu apresentei o manual. Tem uma solução, não tem material mesmo, mas eu tenho um aqui. Qual, Milena? Eu tenho um aqui. Abri a mala que eu tinha lá, estava com uma malazinha,
abri a mala, falei, tá aqui, ó. Dei um, eu tinha 20 e poucos, que era um por estado, né? Tinha 26 ou 25. Eu entreguei um para cada um. Aí os caras começaram a ler, que era uma propaganda chamada teaser, né? A teaser, Uhum. né? Que é a primeira etapa e a segunda. Você fazia a mãozinha e deixava andar, e depois de uns 20 dias você completava com Lula, porque para não criar rejeição, a ideia de não criar Aham. rejeição. E tinha o manual, falava como fazer, aí os moldes, né? Aí no final eu falei, ó, tem um detalhe, eu estou com os moldes aqui também, viu? Entreguei, Olha que só. eram os Não moldes de dá ponto sem passadeiras. nó. Sabe essas passadeiras como que chama? Passadeiras mesmo. Uhum. Você, tipo um plástico, né? Tipo um molde vazado, não é? Para só preencher com tinta. É isso daqui, ó, que agora, que agora eu estou fazendo no livro, né? Então o livro está aqui, ó. Show. O livro está aqui. Aqui tem um lance da continuidade. Vou te explicar. Então aqui dentro tá um manual de pichação. Aqui dentro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eram outros tempos de campanha, não é? E as coisas acabavam pegando de maneira muito orgânica. Eu te pergunto o seguinte: agora tem o livro, mas você é oficialmente reconhecido como o autor do L do Lula lá? Sim, sim, o Lula, todo mundo sabe a história. Inclusive, no livro tem 8 depoimentos de pessoas que conviveram com toda essa história. Até eles falam, pô, Milano, você não conta tudo. Eu, na verdade, quem conta são eles. Aí tem o Valdo Cavalé, ali tem o Samek, tem o Osimar Bin, tem o Hernani Pudel, o Márcio Pena Borges, que os caras, por exemplo, essa história da mesa, tem um cara contando, não sou eu que estou contando. Ah, que joia. Miranda chegou aqui na mesa com um negócio, ele que está contando. Então foi uma jogada que eu fiz para buscar mais a emoção, os detalhes, né? É, e a coisa Então, ganhou tamanha envergadura, né, Milani? E o gesto ficou uma coisa tão forte que depois até de já ter desenvolvido todo esse embasamento, isso acabou também se transformando num trabalho acadêmico de sua parte, não é? essa parte da academia que é a primeira parte do livro. Eu falo sobre a gestualidade humana, eu falo, por exemplo, sobre o neural não verbal. Então, Uhum. como que funciona o neural não verbal? Vamos dizer que você levanta a mão, certo? Quando você levantou a mão, você fez um movimento. E o movimento moveu o quê? Moveu o sangue, os músculos e, primeiramente, o neural, né? Os neurônios que bateram, porque você não levanta a mão. É muito automático, né? Você Uhum. vê como a gestualidade humana é um Existe uma negócio intencionalidade, mas o gesto é muito rápido, é tudo muito. e você não percebe que você faz ele. Mesmo se você fizer assim, né? Você faz ele numa ação já mental, né? Aham. Neural. Então, tem esse estudo dentro e de que ele gera sentimentos também, né? Ele gera raiva, né? Tem sinais que geram raiva, de confronto, sinal de ofensivo, né? Um sinal de ostentação, né? Um sinal de pobreza, de miséria, né? O sinal do presidiário que está preso, né? Ele Hum. bota a mão para fora, né? E faz isso que está feito, né? Ou você faz, isso eu falo no livro, você olha para o garçom e faz assim para ele, né? Uhum. Você fez assim. Então, O corpo fala. eu estudei o corpo fala também. É. Mas é um gesto, né? Você fez o gesto, ele entendeu Sim. a mensagem. E meio que ritualiza, não é, Milani? Então, isso eu previ também. Eu me considero um visionário, né? Eu me considero, agora não sei as pessoas, mas eu consigo. Como essa propaganda, quando eu fiz, eu estava com a visão clara do que ia acontecer, todas as etapas. É por isso que sempre também fui estrategista dentro das campanhas políticas. Mas voltando então à gestualidade, nós, né, o gesto nasceu antes da fala. Uhum. Então ele por exemplo, para o humano confrontar com os outros animais, ele dava sinais do próprio corpo, né, das mãos, da face, né?
Já começa a transformar isso em linguagem. Isso. E é uma coisa aí, eu fiz nas Libras também, né? Das Libras também. O estudo foi grande. O livro tinha 200 páginas, nós reduzimos para 160. Aí ficou mais condensado. E tem bastante imagem também, né? Tem bastante imagem. Então, aí voltando no gesto, é uma coisa muito rica, né? E quando eu criei para o Lula, até na última vez não, uma vez que eu encontrei com ele, falei, Lula, o L não é seu, velho. O L é nosso, o L é de liberdade. O L de uma coisa maior, né? De liberdade, né? De luta, de life, né? Então, estudei a dualidade também. Então, quando o Bolsonaro fez isso. Isso, e é uma das coisas que eu ia te perguntar, né? Aproveitaram um gesto parecido para significar o contrário. Só que isso daqui é minha patente. A minha patente, eu estudei tudo isso. Eu tenho mais coisas que eu não falei ainda sobre ela, mas tem mais coisas. Não é só isso, tem mais coisas. Eu estudei. Tem a dualidade e tem a duplicidade também, né? De qualquer marca, de qualquer slogan. Então, ela tem a dualidade. Quando você formata alguma coisa gráfica ou verbal mesmo, né? Você tem a dualidade. Tem um cara que diz, não, não é bem assim, né? Então, o gesto é uma coisa mais incisiva, né? Quando você faz isso, né, que é o V da vitória dos aliados, né, usado na guerra, e o Heil Hitler, né, o Heil Hitler, por exemplo, era uma saudação romana, que o Goebbels tomou conta dela e se apoderou dela para a ideia hitleriana, né? E ela se transformou também em um símbolo muito forte. Até isso tem na discussão do L meu de liberdade, né? Então, ele passou as fronteiras do Brasil para a América do Sul e saiu fora também para outros países, né? Onde foram em Nova York, na França, Paris, né? Roma. Então, tem manifestações de todos os lados. E tem coisas assim bem bacanas também, agora acontecendo nas redes sociais. Tem cada Sim, era coisa exatamente eu genial. queria chegar aí, porque até meio que se perde o controle sobre isso, né? Você disse que já extrapolou fronteiras, pessoas de fora do Brasil também usam, virou um símbolo muito forte, né? E aí, hoje, nesta campanha política, como é que você vê essa viralização? A ponto até mesmo de o controle da campanha, a cúpula da campanha, perder o controle sobre isso. As próprias pessoas fazem vídeos e compartilham e viralizam, e isso vai ganhando as ruas. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é um risco? Eu acho que agora, né, por exemplo, nós estamos na reta final da campanha, entendeu? Não tem que muito. É isso mesmo, é isso e outras coisas, Não tem que ideias. segurar nada. Não, propostas, ideias, aí a coisa que está acontecendo é o povo que está fazendo, né? O cara pegou, levantou a mão, botou a música, fez assim, botou só a mão dele e botou uma música atrás. Não falou nada, não ofendeu ninguém. Só disse, olha, o meu voto, né? O meu voto é secreto. Tem várias coisinhas. Faz o L aí, o Movimento pela Democracia, tem várias coisinhas que foram jogadas e o pessoal, muita gente abraçou assim, a ideia do silêncio, entendeu? A ideia do silêncio foi. Tem a pianista, não sei se você viu, uma negra. Uhum. Ela toca o Sininho de Ser Feliz, pam, 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 e pam. Só fez isso. Não Aí, precisa dizer nada, porque o gesto é a voz do gesto mesmo, hein? aí você tem o Nando Reis num show lotado de gente e ele conclama o povo para fazer. E o povo faz. Aí que é quando você falou do ritual, né? Quando eu criei a ideia do L, foi uma ideia de cumprimento, de cumprimentar e uma ideia de ritual, que é todo mundo junto, entendeu? Uhum. Então, o ritual aconteceu. E já em 1989, na eleição, no comício da Sé que eu filmei, é,
Já tinha acontecido, eu tinha 100 mil pessoas no comício e eu cheguei atrasado, eu estava com a filmadora, eu filmei muita coisa do Lula, eu tenho um documentário sobre isso também, que eu fiz de 19 minutos, e eu E aí filmei já tinha vários, ritualizado. já tinha, e me surpreendeu até, quando eu passei lei de comício para ir no fundo, para subir no palanque, e quando eu cheguei no fundo, o segurança não quis, tentou me barrar, e a Irondina me viu e falou: não, 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 é o Milani, deixa ele passar. Aí eu passei, quando eu entrei no palanque, joguei a câmera para o povo, lá estava todo mundo. Emocionante, né? Agora, Milane, o bate-papo está uma delícia aqui, mas o reloginho não para, né? Então a gente tem mais alguns minutinhos ali para encerrar nossa entrevista, mas eu queria ainda te fazer uma pergunta, que é o seguinte: antes de começarmos a gravação, você me contou que acabou de se aposentar. O Milani passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil, do Paraná, construiu uma carreira muito sólida no jornalismo. Milani, este livro é a coroação dessa sua carreira? Olha, igual eu te falei, eu sou um cara de fundo de quintal, né? Um italiano. Eu sou italiano, eu sou ítalo-brasileiro, recentemente também, há uns 2, 3 anos, e sou, né, neto de italianos todos. Então tem um pouco dessa coisa italiana, eu acho, que é de fazer um monte de coisas, né? Então, por exemplo, tem uma mesa aqui, eu que fiz as mesas. Eu tenho 20 mesas que eu fiz, tem bancos que eu fiz. Aí eu faço esculturas em madeira e escultura em pedra. E está tudo escondido, na verdade. Nem meus amigos sabem. Alguns poucos sabem. Eu tenho mais de 100 peças de esculturas. É uma loucura, assim, um negócio que quem vê fala: pô, mas isso não pode existir. Pô, mas existe. Agora, a campanha desse ano, por exemplo, Aí pode dar um novo tem a livro, Milani? poesia, né? Mas o livro, né? Você perguntou do livro, só para complementar, que é um assunto que eu gosto de falar, que eu quero falar, na verdade, que é o seguinte: a minha ideia sempre foi de ser escritor, Uhum. não de ser, mas sempre fui repórter. Mas então, olha aí a Sempre, provocação que eu fiz. Quem sabe essa campanha pode dar um novo livro, hein? ela tem um outro já, né? Porque o livro de poesia eu tenho já. E tem um livro de um romance também que está andando. Nós queremos Mas é está saber dos tudo. próximos agora, então. Eu talvez seja um romance, sabe? Bacana. Não, o poema está pronto. Os poemas, livro de poemas também é legal. Eu fiz a coletânea Bife Sujo, né, que são poetas, artistas. Eu fiz outro livro da ONU, das leguminosas, das principais receitas culinárias do sul do Brasil. Fiz a parte do livro A Agricultura Suicida, ajudei, colaborei em fazer, e um outro livro sobre mulheres, que é de uma amiga lá fora daqui. Queremos Então, ler muitos os seus trabalhos ainda, hein, Milani? Tá assumido o compromisso aqui. ter tranquilidade, né? Eu acho que você chega num momento que você tem que dar tempo ao tempo mesmo, não tem. É igual vai acontecer o lançamento do livro, né? Coisa ansiosa, mas você vai levando tranquilamente para chegar lá e acontecer da melhor maneira, né? Então, faz o seu convite para o lançamento do livro aqui para encerrarmos a nossa entrevista. Dia 27, manda seu recado. Então, dia 27, né, do 8 agora, sábado, às 19 horas, no Nina Bar, Rua Marechal Deodoro, é o início da Rua Marechal Deodoro ali, 847. Nós vamos lançar, então, o livro A Voz do Gesto, e tem uma surpresa no livro. Quem adquirir a obra, né, prima, vai ganhar uma cartela com 2 botões, né? Com 2 botões de lapela, esse daqui, ó, esse é de lapela, tá? Uhum. E um para carro, ou para bolsa. Então ele vai estar aqui dentro do livro. E é um brinde que nós estamos fazendo. Geralmente as editoras dão um brinde de uma régua, né, marcadores, né? Nós estamos fazendo diferente. Nós estamos dando uma lembrança, né, da campanha eleitoral de 2002, da participação dela,
de uma forma que você pode fazer tranquilamente, sem nenhum confronto, sem nenhum, é só grudar em algum lugar. Maravilha. A Milani, ideia super obrigada. Nossa, muito legal. obrigado a você, André. Tudo Muito bom para legal você. mesmo. Sucesso com o livro e com os próximos livros que a gente já está esperando por aqui. E conte sempre Certamente. com a gente aqui com a Pátria Distraída. Um abração enorme para você. Obrigado, André. Tudo bom. Valeu.